VC, I'm a VC. I drive around the Prius and I eat all the sushi. I'm a VC, who are you? A todos aqui nessa nossa primeira edição do I Am a VC, né? Que a ideia é a gente começar a abrir um canal de diálogo com os VCs e nessa primeira edição a gente está contando aí com a colaboração do Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um partner lá na Barn Investment, que é bastante atuante no ecossistema, e o Bruno, que está lá no BTG Pactual. O Bruno vai dar um pouquinho a perspectiva e o que muda a hora que esses grandes começam a entrar também no ecossistema. Cause I'm a VC. It takes more than PowerPoint slides to impress me. I'm a VC. Who are you? I'm a VC. Who are you? Bom, deixa eu me apresentar então para o pessoal. Meu nome é Bruno Miranda, sou um diretor do BTG Pactual Advisors, que é um grupo especializado e focado na gestão e na assessoria de carteiras de investimento. Então, eu venho trabalhando paulatinamente na distribuição e na produção de veículos alternativos de investimento, que é o mais legal que tem são os alternativos. O mais do mesmo, fundo de fundo, fundos e tudo mais, é meio que padrão de mercado, mas o que a gente está vendo daqui para frente são esses alternativos, esses fundos alternativos vindo. Lançamos um de Private Equity, agora vamos lançar um de Venture Capital, e a minha intenção é um dia a gente chegar a lançar um fundo de Angel também. Venho conversando com o Rubens há um bom tempo sobre esse estilo. Bom, então o que eu vou querer conversar com vocês hoje rapidinho, para não me alongar demais, eu tenho acho que 15, 20 minutos para a gente conversar, crescimento do volume de Angel Investments tanto no Brasil quanto no mundo, o ecossistema, a profissionalização do Angel Investments, tá? Indo também para o VC, atualidades, algumas estruturas que estão vindo pelo mundo de Private Equity, provavelmente uma hora cheguem no mundo de VC, que também pode ter um impacto bem interessante. E eu acho que um detalhe para o investidor anjo, que é a formulação da gestão da carteira dele. Algumas técnicas táticas novas para acoplar o investimento anjo e para dar mais pedaço de risco, volume de risco que pode ser aplicado em startups aí. Bom, o que a gente viu na última década foi um crescimento bastante grande aí no investimento venture, tá? Então você tem desde o angel seed money até o late stage nesse ponto. Então a gente vê um CAGR de 22,5% nessa última década. A gente teve no último semestre de 2020, no primeiro semestre de 2020, uma queda, como era de se esperar, dada a pandemia, dada a recessão que a gente teve, tá? Com relação ao número de deals, a gente também vê um certo aumento, mas principalmente focado dentro do angel e do seed money. Tá? Então, espera-se que esse número de deals continue a aumentar aí com uma tendência positiva mesmo para o ano de 2020. E o mais interessante de se ver também é que na média do investimento venture, a gente teve aí um número de 9 milhões de reais e 9 milhões de dólares em 2019 como média de investimento para o investimento venture. Aqui é o seguinte, esse slide é bem interessante porque ele mostra como é que vem se desenvolvendo o volume financeiro, digamos assim, na passagem de bastão. O que eu quero falar com passagem de bastão? Pega, por exemplo, esse vintage de investimento anjo de 2010 a 2012. Teoricamente, se a gente colocar na média que o investimento anjo começa a maturar e passar de bastão com 5, 7 anos, a gente vai ver de 2014 a 2017 a passagem de bastão do angel para o early stage, para um late stage, aí para frente, para ir para um venture capital, etc. O que a gente está começando a notar e já começa a ter base de dado consolidada é justamente esses aumentos significativos
de volume financeiro na passagem de bastão. Então, você vê um volume financeiro do Angel Investment lá como base, entre 4 e 5 bilhões de dólares no começo de 2010, 2012, indo para volumes 4, 5, 6 vezes maiores. Tirada todas as outras possibilidades, o que a gente pode começar a notar aqui é que o investidor anjo, ele tem, no sucesso, trazido empresas cada vez mais interessantes para a mesa, empresas com maior impacto, com maior grau de crescimento, e no sucesso, esses volumes aumentaram significativamente. E aí, se a gente vai andando para frente com essa média móvel, a gente vê os valores ainda aumentando. E se a gente vai para o late stage, mais ainda. Eu quero dizer 5 anos para trás, entrou como angel, 5 anos para frente, 7 anos para frente, já está como early e depois como late stage. A gente vê, na média, esses aqui são números globais, esses volumes vêm aumentado bastante. O aumento nesse valor, né, dessa passagem de bastão, é uma coisa que a gente vem analisando há um certo tempo, que é a profissionalização dos angels, por meio de associações, por meio de melhoria de ecossistema. E aí, para colocar um pouquinho dos principais nomes, só para vocês terem uma noção global do que é visto no Brasil como um dos principais nomes, a gente tem GV Angels, Poly Angels, Veros, etc. No mundo, vocês conhecem muito bem esses caras de Golden Seal, Life Science Angels, são gigantescos, já absurdamente profissionalizados. No Brasil, a gente teve um aumento de 57% de 2015 para 2019 no investimento angel, saindo aí de 700 milhões em 2015 para 1,1 bi já agora aqui em 2019. Os dados de 2020 ainda estão muito confusos. Tinha projeções para esse ano de chegar a 1,3 bi no final do ano passado, agora já está em 1,1 de novo, e já tem até pessoal mostrando um certo arrefecimento. Mas a crise ela afeta um pouco o angel investment dentro da carteira do investidor, muito mais pelo risco agregado como um todo, mas não em si do vintage que a gente tem falado. Basicamente, a tendência, a gente só colocou o agritech a mais aí para 2019 como os preferidos, mas educação e healthcare continuam na liderança dos investimentos anjos no Brasil. E mesmo assim, com todo o nosso crescimento, esse crescimento de 57%, a gente não consegue ser 1% do investimento anjo nos Estados Unidos ainda. Aquele ecossistema realmente é monstruosamente maior do que a gente, mas mesmo assim a gente vem crescendo com CAGR positivo, e isso daí vai melhorar bastante ainda mais o ecossistema aqui no Brasil. A gente vê que essa profissionalização do sistema vem trazendo, vem colocando dentro do mundo de venture capital estratégias e estruturas que se usavam um pouco mais para frente nesse tipo de investimento. Então a gente começa a ver que as associações angel ou os investidores angel que estão começando a fazer FIPs, estruturas um pouco mais padronizadas, que tenham um pouco mais de volume, já estão começando a usar estratégias de private equity. E aí eu coloquei 3 estratégias bem interessantes aqui da gente, que é a diversificação de vintage. Então, por mais que o cara capte 30 milhões de reais para colocar no fundo de venture, ele nunca deploy, ele nunca investe todo o recurso dele no mesmo ano. Ele deixa o recurso numa NTNF, num fundo um pouco mais sem risco, para colocar 1/3 no primeiro ano, 1/3 no segundo, 1/3 no terceiro. Essa é uma estratégia de deployment usada na média dos fundos de private equity que eu conheço. Aí uma outra questão é baixa sobreposição setorial. Então a escolha de cavalos para cada setor começa a ser realmente um pouco mais importante. Quando a gente está no mundo de angel, isso é um pouco mais complicado, porque cada startup tem a sua característica e está tentando atuar basicamente em um problema ou 2 problemas. Então, mas mesmo assim, olhar a solução daquele problema ou daquele subsetor
começou a ser um pouco mais importante de você selecionar o seu cavalo para o mundo de angel. E aí tá técnicas diferenciadas de due diligence também, o pessoal vem usando aí até psicólogos especializados no setor para olhar os founders e entender um pouquinho a cabeça dele, o comportamento dele em relação a determinadas situações. Tudo isso que a gente já usava mais para frente já está começando a ser diluído nesse mundo de venture capital e de angel investments. Aqui eu coloquei para vocês as estruturas mais comuns usadas atualmente no investimento anjo: investimento direto, dívidas conversíveis, equity conversíveis, exchangeable shares, indo para umas estruturas um pouco mais alternativas, que têm que ser usadas em volumes um pouco maiores, que tem aí royalties, profit sharing, performance-based equity, até para potenciais que a gente vem usando na distribuição de produtos alternativos, para não só atuar com investidores profissionais, mas também trazer investidor qualificado para poder investir em certas estruturas. E a gente tem o FIP normal, o FIC-FIP, que é um fundo de cotas que coloca dinheiro em FIPs, e essa estrutura, por mais que ela não tenha uma vantagem tributária boa, ela acaba dando acesso ao investidor qualificado a investir em produtos alternativos que estão pendurados num FIP. E aí você tem a SPV e a SPAC, que também são duas estruturas que, por mais que elas sejam velhas, né, você tem SPAC desde 1977, 78 na Bolsa Americana, mas o volume que elas estão tomando agora de proporção começa a ser realmente game changer. Aqui no próximo slide eu falo um pouquinho sobre essa estrutura, por exemplo, da SPAC, tá? Que são basicamente companhias abertas, listadas em bolsa, com a finalidade de aquisição específica, majoritária na sua maioria, de empresas fechadas. Tá? O que elas estão trazendo? Redução drástica de custos, burocracia. Você como dono de uma SPAC, você compra uma empresa, essa empresa que você comprou, ela já está aberta automaticamente. Então, você tem todo o processo de governança para ter uma empresa aberta, mas sem aquele esforço e aquela burocracia de você passar 120 a 270 dias fazendo abertura de capital. Isso daí você já tem uma vantagem muito grande. Essas estruturas são conhecidas como cheques em branco. Tá? Então, você vê que, por exemplo, em 2008, 12 SPAC captaram 3,4 bi no mercado americano. Em 2020, esse valor já subiu para 16,8. E a Pershing, do Bill Ackman, captou sozinha mais do que 4 bilhões de reais realmente num cheque em branco. É como se você abrisse o private equity para investidor em geral, mas nessa filosofia cheque em branco. A SPV nada mais é do que uma SPAC, mas para um single purpose. Ele vai investir diretamente em uma companhia, então você consegue ser um pouco mais direto. Essas estruturas talvez uma hora cheguem nesse mercado tanto de venture capital quanto de angel. Ela está sendo testada e está com um volume muito alto em relação ao mundo que a gente está vendo dos private equities. Um pouquinho sobre carteira de investimento, aquilo que eu tinha comentado. Hoje em dia o investimento angel está sendo acoplado, tá, dentro das maquininhas e das técnicas de gestão de carteira. Basicamente, aí pensando em volumes de 3 a 4% da carteira global do investidor. Tem investidores que têm um perfil mais agressivo, mais para frente. No último slide eu vou mostrar até um pouquinho mais. Mas que seria um pouco de base. Qual é o impacto disso? Vocês podem ver aqui o Pershing, eu coloquei aqui embaixo, que é aquele fundo de private equity. Eu não coloquei um de venture capital ou de angel investment, porque a gente não tem os números ainda. Isso dificulta essa composição. Mas você vê que ele começa a ter correlação com os outros ativos da sua carteira, mais para o azulzinho, que significa correlação até negativa. Tá? Vermelho, correlação positiva, tudo sobe junto. Azulzinho, correlação negativa, um sobe e um cai. E aí isso traz o efeito de diversificação. Então, o angel investment começou efetivamente a ser uma parte do investimento de carteira de portfólio de investidores, trazendo aí diversificação
e melhoria no perfil de risco e retorno de uma carteira como um todo. Aqui que eu tenho que falar é o seguinte, como eu falei para vocês, novas técnicas estão sendo usadas para trazer esse tipo de investimento para os portfólios atuais, o que tem liberado espaço para alguns tipos e alguns perfis de investidores colocar a sua exposição de uma maneira técnica dentro do seu portfólio e não colocar dinheiro em startup simplesmente para participar de alguma coisa, mas sim entender que o portfólio dele pode chegar a 4, 5, 10, 12, 20, eu tenho portfólios grandes, extensos em startup. Tá? Então a gente trouxe essa técnica para vocês, que é a técnica do Ashwin Chabra, que é justamente falar o seguinte, dividir o seu portfólio em risco pessoal, que é aquele risco zero, risco de mercado, que aqui a gente olharia para ações, fundos de mercado, fundos de investimento imobiliário, commodities, e aí que mantém o seu padrão de vida, digamos assim, ele mantém o seu nível de retorno alto. E aí o risco aspiracional, que é aquele risco para você realmente mudar de vida. E aí, para um perfil de moderado para arrojado, a gente vê aí de 10% a 32%. Dentro desse aspiracional, você tem Private Equity, Venture Capital, Angel Investments e toda essa cauda de investimentos de altíssimo risco. Tá? Então, basicamente, era isso para a minha apresentação, não vou me alongar muito mais, só para dar uma visão geral e mostrar um pouquinho de como a gente está vendo investimento anjo nas carteiras. 'Cause I'm a VC, I'm a VC. I'm the guy people stand in line to meet me. I'm a VC. Who are you? I'm a VC. Who are you? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Rubens, também. Acho que o Bruno, ele apresentou uma visão e pela ocupação dele, ele tem uma visão mais, talvez, holística da coisa, né, de alocador mesmo, e eu vou dar uma visão mais do mercado de Venture Capital mesmo, que é o que eu estou fazendo aqui na Barna há 8 anos, tá? Então, a gente é um fundo de VC e eu vou tentar, o objetivo aqui, como eu tenho falado bastante com o Rubens, melhorar a comunicação anjos e Venture Capital. Eu participo da Polyangels por esse motivo. Acho muito legal o que acontece lá. É muito bom saber das discussões que estão acontecendo. Então, eu estou aqui para abrir um canal de comunicação e mesmo depois da apresentação, a ideia é eu ficar disponível para bater papo, enfim, participar das reuniões, tá bom? Então, deixa eu começar apresentando, acho que eu estou na tela errada aqui. Deixa eu começar apresentando um pouco da Barna. A Barna é um fundo, é uma gestora de Venture Capital fundada em 2012. Hoje a gente está no nosso terceiro fundo. Então, a gente está alocando o nosso terceiro fundo, é um fundo de 110 milhões de reais. Os nossos investidores são 100% privados, então, grande parte aqui é Family Office. E a gente tem se dedicado desde o começo para fazer rounds Seed e Series A. Tá? Eu já vou começar a usar a nomenclatura da indústria. Depois eu vou explicar um pouco mais o que a gente considera como Seed e Series A. Eu acho que a nomenclatura é menos importante do que a própria fase que a startup está. Tá? Mas a gente está falando em tickets de investimentos nossos entre 2 e 15 milhões de reais. É bem amplo. 2 milhões normalmente a gente faz quando está fazendo um seed investindo com alguém. Quando a gente faz um seed completo, a gente faz entre 4 e 5 milhões de reais. Quando a gente participa do Series A, a gente já fez até Series B, mais perto de 15 milhões. Tá? A equipe hoje do fundo sou eu, como sócio, o Flávio, né? Eu e o Flávio somos sócios. Tem a Luísa, que inclusive está aqui ouvindo a gente, e a Alina, que são analistas da Barna. Tá? Apresentando um pouquinho o nosso portfólio, e aqui eu já vou fazer um comentário sobre o perfil do fundo. Desde o começo da Barna, eu acho que veio muito até do meu sócio, do Flávio, que veio do mercado de Private Equity. A nossa ideia de investimento, a nossa tese de investimento sempre passou muito mais pela concentração de portfólio do que pela diversificação. E eu sei que isso é muito diferente do mercado como um todo. Tem motivos para ser assim. O principal motivo, eu diria que é porque é o nosso DNA, a gente gosta de participar dos investimentos que a gente faz, mas também eu acredito que o perfil de retorno, as chances de retorno para o nosso investidor são maiores dessa forma, principalmente no Brasil, né, em que a gente ainda não vê um pipeline, um deal flow tão qualificado. Tem melhorado muito, mas imagine isso há 8 anos atrás. Então,
A gente fez até hoje, a gente está anunciando essa semana o 11º investimento, em 8 anos é muito pouco, comparado com a média dos fundos, mas desse terceiro fundo a gente está indo para o nosso 5º investimento, então a gente acelerou bastante e a ideia é fazer até 10 investimentos nesse terceiro fundo. Aqui os tickets variam muito, eu acho que vale a pena falar do nosso portfólio, gente, talvez vocês tenham ouvido falar de algumas empresas que a gente investiu, vale muito a pena falar da Strider, foi o 2º investimento da casa e a gente vendeu para a Syngenta em 2018, foi um full exit, né? A gente vendeu 100% da participação, tinha como sócios, co-investidores a Monax e a Qualcomm Ventures. Nós fomos os primeiros investidores na Strider e ela está numa tese que é central aqui, que é a Agtech, que é a agricultura. Tá? Acho que vale muito a pena depois, esse é um deal interessante, foi um ciclo completo de investimento, gestão e desinvestimento aqui da carteira. Foi o primeiro a sair, tem aí safras boas na nossa carteira, a gente espera ter saídas, começar a ter mais saídas no ano que vem, continuar a dar saída no ano que vem. Vale a pena falar do Arcped, é o nosso único write-off até hoje, nosso primeiro investimento, nosso primeiro write-off. E a gente tem boas empresas aí no portfólio que a nossa tese, por ser mais concentrada, a gente consegue gastar mais tempo e botar uma régua alta nos investimentos que a gente faz. Pelo menos é assim que a gente gosta de ver. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais da nossa tese lá na frente. Esse é o nosso portfólio como um todo. Ao longo da apresentação eu vou tentar trazer exemplos para vocês também conhecerem um pouco mais. Então, entrando um pouco mais geral na estrutura de um Venture Capital, talvez muitos já conheçam, isso aqui é uma operação, tá, de Venture Capital, uma estrutura de um gestor de Venture Capital. É assim que ele estrutura a atividade dele. Basicamente, o que ele faz? Ele sai para captar dinheiro com investidores institucionais, que são chamados de limited partners, porque esses investidores têm risco limitado nos veículos risco de litígio principalmente limitado, eles têm risco financeiro, obviamente, né? Eles têm todo o risco financeiro, inclusive. A gente capta esse dinheiro dentro de um veículo, o veículo pode estar no Brasil, normalmente é um FIP, ou pode estar lá fora. O nosso veículo, por exemplo, está em Cayman. Então, nosso investidor ele é brasileiro, mas que tem o dinheiro lá fora e a gente faz os investimentos numa estrutura que precisa passar por Cayman e Delaware. E também tem fundos que são sediados em Delaware. O gestor, que é a gente, o Venture Capital, ele é essa caixinha verde, que a gente chama de General Partner. De fato, é quem administra o veículo e quem tem todo o passivo, né, de liability, e também toma as decisões de investimento junto com o comitê de investimento que está nos bylaws do veículo. Tá? Embaixo do veículo, então, vão as investidas, e aí o número de investidas, isso faz parte da tese do fundo de Venture Capital. Só falando um pouquinho mais do modelo de negócios e como a gente ganha dinheiro, né, como a gente se remunera nessa atividade, eu vou falar do padrão da indústria. Pode variar para cima ou para baixo, mas o padrão, a gente cobra 2% de taxa de administração ao ano desse veículo de investimento sobre o Asset Under Management. Então, se a gente capta 100 milhões, seria 2 milhões por ano de taxa de administração, é assim que a gente paga as contas, o aluguel, o time. E aí a gente tem o principal, deveria ser, né, a taxa de performance, que a taxa de performance padrão é 20% sobre o que você deu o hurdle. E aí, Rubens, se eu ficar muito técnico aqui nas palavras, você me interrompe, eu posso explicar um pouco mais. Mas o hurdle, se vocês não sabem, o hurdle é uma taxa mínima de retorno, que só a partir dela a gente pode cobrar uma taxa de performance. Então, normalmente é um percentual da Selic ou IPCA, ou lá fora é uma taxa anual constante. Por exemplo, o nosso fundo é 4% ao ano. Tudo que a gente exceder 4% ao ano, a gente cobra 20% de taxa de performance, isso é faturamento da gestora. Tá? Prazo do veículo médio, 10 anos, dos quais 3 anos a gente usa para investir. Então, a gente tem 3 anos para alocar o dinheiro captado e tem 7 anos para desinvestir. Esse também é o padrão interessante. Às vezes, o fundo ele é feito de uma forma que a taxa de administração é cobrada em cima do em cima do montante captado até o fim do prazo de investimento e depois é do montante alocado, quando você não consegue alocar tudo. Acontece muito em Private Equity ou Venture Capital assim também. Retorno esperado da nossa atividade, tá? É uma TIR, chama de IRR, mas é de 25% a 30%, ou seja, no fundo como um todo, a gente espera dar de 3 a 4 vezes o retorno. Vou falar um pouco mais do prazo do fundo, mas é isso que a gente está olhando para investimento. Quando a gente fala em Venture Capital, a curva não é esse tipo de retorno que a gente olha por deal. A gente não pode olhar para 3 a 4 vezes de retorno por investimento. A gente olha de 10 a 15, pelo menos. Como a gente sabe que muitas vão morrer, uma tem que compensar a outra. Tá?
E aí, então, daí que está a nossa expectativa de investimento. O prazo é 4 a 7 anos para sair, o prazo do fundo tem 10 anos, mas a nossa expectativa, a gente sabe que a gente não vai ganhar a taxa de performance se passar muito de 7 anos, então a gente precisa alocar e ter em venture capital é mais longo o ciclo, que é o que exige retornos maiores, obviamente, mas passando de 7 anos por veículo, o retorno começa a cair muito. Tá? É um fundo para aquisição de participação minoritária, startup, vocês sabem, a gente não tem pretensão de adquirir controle em momento algum. Se acontecer isso é porque deu errado. Falando um pouco mais dos economics, essa é a parte mais chata, tá? Depois eu vou chegar na parte mais legal e eu acho que vai ficar mais interessante. Por exemplo, então os economics aqui, a gente capta um fundo de 100 milhões, essa é mais ou menos a curva que a gente espera, tá? Não a nossa na Barn, efetivamente, mas no mercado de venture capital é mais ou menos essa curva que se espera. Diria até que tem fundo que faz muito mais que 20 investimentos, mas uma média, 20 investimentos nesse veículo, ou seja, daria um ticket médio de 5 milhões de reais por empresa, por startup. E se você respeitar mais ou menos essa curva aí, ou seja, 60% vira água, tá? 0 vezes o capital. Aqui eu estou falando de ROI, tá? Que é retorno sobre investimento. 15% dá 2 vezes o capital, 15%, eu estou sendo otimista, hein? 5% dá 5 vezes, etc. E uma dá 50 vezes, que é quando você acha um unicórnio, algo assim. O fundo como um todo deu 4,15 vezes, ou seja, você transformou um fundo de 100 milhões, eu estou considerando que o investido é o mesmo que o alocado, a gente sabe que tem custo que não é, mais para simplificar o exercício. Então, essa, teoricamente, é o que a gente espera de receita de um fundo de 100 milhões. Tá? Então, 415 menos os 100 vezes o hurdle, então, o 100 virou 120, estou fazendo só um exercício, e esses 315 menos 120, a gente pega 20% para a gestora, que vai dar 59 milhões de reais ao todo num fundo de 100. É bastante, dado o retorno. É claro que aqui é picotado isso, a gente não recebe de uma vez. A gente vai receber na medida que a gente vai fazendo exits e se der retorno, né? Então, o que a gente tem visto até no Brasil é que poucos fundos conseguiram pagar a carry, que é a taxa de performance, para os gestores. Ou seja, os LPs no Brasil, eles não estão ainda tão satisfeitos com as gestoras, porque a rentabilidade da indústria ainda é baixa, dado o pouco histórico. Então, entrando um pouco mais agora no nosso processo, né? O nosso dia a dia, o que eu faço aqui, o que a equipe faz, o que outras casas de venture capital faz, né? A gente pode dividir em 5 etapas do nosso trabalho, torcendo que a gente vai chegar na 5ª. Então, a primeira, e a que toma mais tempo, né? Mais tempo do time, é a geração de deal flow, e vocês devem passar por isso também, né? Gerar deal flow tanto passivo quanto ativo. Depois eu vou falar um pouco mais. Segundo, a análise das startups. Então, de fato, a gente decidir se vai fazer um investimento ou não e como vamos fazer um investimento. O terceiro é o processo do investimento em si, que é assinar um term sheet, fazer a diligência, contratar advogado, preparar os documentos finais, assinar e aí investiu, que é quando a brincadeira começa. E aí começa a gestão do portfólio. A gente, por ser um fundo, quase 100% das vezes a gente pede uma cadeira no conselho. Então, essa parte da gestão. E aí o 5º, se tudo der certo e a gente tiver um pouquinho de sorte, a gente faz o exit. Vamos lá, primeira etapa, então. Eu não sei se está claro, eu vou continuar falando. Eu não estou conseguindo saber se estou indo rápido ou não, Rubens. Qualquer coisa você me para. Não, eu acho que está legal o ritmo aí. Tá, beleza. Vamos lá, primeira etapa do nosso trabalho, deal flow. Eu resolvi compartilhar um pouco aqui do que a gente faz na Barn para usar como proxy. Se vocês pegarem um fundo maior, talvez os números sejam ainda maiores, tá? Mas esse é o que a gente fez até agosto. Esse é o nosso funil. A gente olhou 317 empresas. Quando eu falo olhou, a gente recebeu o pitch e guardou isso. E dessas 317, a gente investiu em 5. Então, aí tem uma taxa de aprovação de 1,6%, que é mais ou menos, eu acho que é uma média boa para considerar para a indústria de venture capital como um todo. A gente vê que grande parte, ou seja, 80% das empresas, elas caem ou no pitch, na análise do pitch, ou na primeira conversa, né? Então,
que para a gente é importante aqui, né? O que a gente vem ganhando ao longo dos anos e que para a gente, como Venture Capital, é importante? É preciso, primeiro, estabelecer um bom processo de análise de pitch. Não adianta a gente olhar profundamente para todas as empresas que a gente recebe, porque não dá tempo. Então, a gente precisa formular teses, entender o que a gente quer, né, para conseguir já cortar o capim alto aí nessa primeira etapa. E daí a gente chama para uma primeira conversa, e essa primeira conversa normalmente dura de 30 minutos a 1 hora. Então, enquanto um pitch demora 10, 15 minutos para analisar, a primeira conversa demora quase 1 hora. Ou seja, para a gente, como eficiência, é importante saber descartar os deals rápido também. Isso é não só saber quais deals são bons, mas saber rápido quais deals são ruins. Tem semanas assim que se a gente não consegue se organizar, fica uma loucura. Se a gente começa a passar, deixar de olhar a oportunidade. Isso não pode acontecer. Então, a gente cria processos para fazer isso. A gente usa o HubSpot, virou algo muito mais automatizado aqui, mas precisa de ter um ser humano olhando, né? A gente precisa olhar e entender o que a empresa faz. O que eu queria chamar a atenção desse slide aqui? Eu queria chamar a atenção para a setinha de cima e a de baixo. Desses 317 empresas que a gente falou, 80% a gente recebeu isso passivamente. Então, foi empresas que entraram em contato sem a gente ativamente procurar. Ou seja, são deals que estão no mercado. Outros fundos estão olhando, a empresa passa por uma esteira normal de captação, com toda a competição, e, enfim, a gente vai começar a competir muito por valuation, ticket, etc. E a gente sabe que o mercado está bem líquido. E interessante é que lá embaixo, das 5 que a gente investiu, 80%, ou seja, 4 foram ativamente como é que fala? A gente falou ativamente, a gente chegou nelas ativamente, então partiu de um estudo interno. E eu vou falar um pouco mais disso porque isso é core aqui para a gente. A gente ativamente identificou a indústria, identificou a empresa e foi falar. Às vezes não foi no momento da captação, mas isso faz toda a diferença porque quando chega o momento de captar, de investir, a gente já está à frente dos competidores ou a gente já conhece a empresa muito mais, tá? Então, esse é um pouco do funil. Acho que vale a pena falar também que quando chega na diligência, a gente não perde deal, né? Acho que esse é um funil interessante e pode ser considerado como uma proxy para outros venture capital, outras gestoras também, tá? Então, agora, a parte que eu mais gosto, que é o que eu faço mais, né? A análise das startups. E a gente pode trocar figurinha aqui, porque cada um tem uma experiência e talvez olhe para algumas coisas. Eu vou basear essa análise em 4 tipos de análise diferentes, né? E aqui eu vou usar muito o que a gente faz, tá? Não vou usar, talvez seja semelhante com outras casas, mas como a gente escolhe, depois que ela chegou no nosso pitch, lá no primeiro contato, como a gente faz para descer ela do funil e ir aprovando ou não. Então, a primeira análise que eu acho que ela tem sido não tão comentada ou menosprezada nos últimos anos no nosso mercado de venture capital, é o mercado das startups, né? Isso é o que a gente olha e gasta tempo estudando. Isso aqui, para a gente, na nossa tese, é o que vai puxar o produto da startup e que vai permitir que a startup teste no começo da vida. Então, essa é uma frase que é conhecida do Andy Rachleff, que fala um pouco disso, né? Uma empresa, um time ótimo no mercado ruim, o mercado ganha. Quando o time mais ou menos encontra o mercado bom, desculpa, não, acho que é quando o time mais ou menos encontra um mercado bom, o mercado ajuda e ele puxa o produto. É algo assim. Acho que o ponto daqui é o seguinte: um produto, quando a gente entra, o produto da empresa, ele não está maravilhoso, a gente sabe, a gente não espera isso. E o mercado precisa ser permissivo como startup. E essa é a receita para você entrar no mercado. Você pegar um mercado com uma dor, com um problema tão grande, e ele ser grande o suficiente para você poder errar. Então, aqui a gente começa sempre a nossa análise do mercado. Quais são os mercados que a gente mais olha, tá? Agricultura, esse é o primeiro. Logística, a gente tem olhado cada vez mais. A gente fez um investimento na Origem. Agora, para quem não conhece, é uma empresa em Brasília que faz motos elétricas, mas no modelo B2B de aluguel. Ela presta serviço com as próprias motos. A gente olha muito para a saúde. Então, saúde é um mercado que a gente gosta. E consumer digital, principalmente o modelo D2C, Direct to Consumer, que é você ter o produto e vender direto para o consumidor
sem muitos intermediários. Então, essa é a primeira fase aí da nossa análise. Segunda análise que a gente faz é o time. Eu sei que essa é a primeira análise de muita gente e deve ser em alguns momentos da empresa. Para a gente, essa é a segunda, mas é muito importante. Obviamente, compõe aí talvez um tripé de produto, mercado e time. Como a gente faz para estudar o time? Isso é o mais complexo, porque o time chega para a gente muito... A gente não conhece, ou a gente não conhece o background, então a gente precisa gastar tempo com o time, né? A gente precisa entender algumas coisas do time. Primeira coisa que a gente olha são as motivações dos fundadores. A gente tenta tirar numa conversa de uma hora, e isso é muito importante para a gente, as motivações. Por que eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo? Isso para a gente é muito importante, porque os write-offs têm muito disso, né? A gente sabe que vai ter muito teste, muito erro. Tem algumas motivações que a gente não gosta, tá? E que a gente já identificou, é um processo nosso. Primeiro, motivação financeira. Quando a gente... Hoje quase nenhum founder vem para a gente falar disso, mas quando a gente percebe que tem isso, a gente sabe que é muito frustrante, porque fazer business por muito tempo é tudo menos enriquecedor, né, do ponto de vista monetário. O segundo que a gente não gosta também, quando o empreendedor vem falando muito de impacto. Quero causar impacto, quero fazer impacto. O que é super legal na ideia. Mas a gente sabe que no terceiro, quarto ano que ele não está causando impacto, ele pode se desmotivar. Essa questão do impacto é muito interessante, porque eu acho que as pessoas causam muito mais impacto em organizações maiores e ter um bom cargo lá dentro do que numa startup. Eu sei que é um plano, né? A gente sabe que é um plano para causar impacto lá na frente, mas a frustração é um perigo. Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Outra coisa, controle da vida, né? Quando o cara fala eu quero sair, não gosto de ter chefe, a gente sabe também que empreendedor, todo mundo é chefe do empreendedor. Então, assim, essas são as coisas que a gente tenta entender. Esse é o tipo de motivação, é muito subjetivo, tá? Então, isso é um negócio que a gente tenta tirar das reuniões. Segundo, é passar muito tempo com o time. A gente é uma casa que leva um tempo para decidir fazer um investimento. Então, grande parte disso é passar tempo com os founders. Isso é insubstituível. A gente faz isso muito, visita as empresas. E o terceiro ponto que a gente analisa time é usar a experiência nossa, que de 8 anos aí de gestora. Eu acho que talvez esse seja essa experiência acumulada, que chama de intuição pela experiência. Você sabe, depois de um tempo, quando você encontra 3 founders, um founder que é um founder que já caminhou o caminho que ele tem que caminhar, até a gente está de acordo em assumir o risco, ou não. Isso vem muito de fazer, né? A gente fala com o empreendedor todos os dias, pelo menos 1 ou 2 empresas. Então, depois de muito, muito tempo, acho que a gente ganha esse ouvido ou essa percepção. Terceira análise que a gente olha. Bom, agora começa a ficar um pouquinho mais técnico, né? Até aqui muito subjetivo, o mercado menos, mas time mais subjetivo. Aqui é a nossa análise de produto. Então, a gente vai decidir se o produto é bom e se vale a pena a gente investir no produto. A gente está basicamente falando no jargão de mercado do Product Market Fit. E é muito difícil saber, assim, a gente demorou muito para entender como analisar uma empresa que tem Product Market Fit. A gente, no começo, realmente é difícil não tem métrica muito para você analisar se a empresa tem Product Market Fit, né? É muito mais você entender a dinâmica que a empresa está. É basicamente ter uma demanda muito grande por produto, a empresa não conseguir dar conta de atender todos aqueles clientes porque não tem estrutura. Essa é a melhor, no fundo, essa é a melhor forma de definir Product Market Fit. Como a gente tenta analisar isso em termos mais numéricos? O crescimento, é óbvio, o crescimento para você ter Product Market Fit, então é importante. O Product Market Fit não é você fazer uma pesquisa e entender que tem uma demanda pelo produto de forma alguma, né? É você ter, de fato, clientes usando o produto. Isso é de suma importância. E ter cliente pedindo o produto. O churn. O churn é uma métrica que evita a gente cair num problema da empresa ter um bom produto, ou falar que tem um bom produto, e, na verdade, não ter um bom produto. Então, ela consegue criar um bom chamariz, ela converte, ela traz clientes e os clientes saem, né? Então, churn acima de 5% por mês para a gente é uma luz amarela, tá? É mais ou menos isso que a gente trabalha. A retenção é a mesma coisa que o churn, mas uma análise talvez mais aprofundada. Eu recomendo todo mundo fazer isso quando olha para uma startup, uma análise de cohort bem detalhada. Tem o NPS, o Net Promoter Score, que é basicamente entender se as pessoas estão indicando o teu produto para outras ou estão queimando, né, o seu produto para outras. Você faz um balanço aí, né, para entender. Super importante para a gente, mas também é uma questão subjetiva aí. As startups mostram isso todos os decks, quando a gente vai ver não é bem assim. Participação do orgânico aqui não é comida orgânica, é o canal orgânico.
Isso é importante a gente sempre entrar numa startup que tem um mínimo de marketing nessa fase, tá? A gente não pode ver crescimento baseado só, claro que depende do mercado, mas baseado em marketing. É mais importante a gente ver que tem indicação de cliente nesse processo, nessa fase, do que crescimento por marketing. Marketing é para a próxima fase, tá? Então, eu falei um pouco aqui do que a gente analisa para decidir se vai seguir para um seed. Então, um seed para a gente, mais do que o ticket ou receber o pre-seed, receber o anjo ou não, é essa condição. A empresa tem ou não tem product market fit. A gente já fez seed sem product market fit, que a gente chamou de seed, mas que, na verdade, o que a gente fez foi baixar muito o valuation para poder entrar em algo que a gente aceitou tomar o risco antes do product market fit. Mas é uma tensão muito grande da startup antes de achar essa fase. É uma barreira grande. Depois que ela passa, muda muito e poucas empresas têm. E a gente demorou um pouco para entender que é essa fase que a gente quer. A gente demorou talvez uns 3, 4 anos para entender que é essa fase que a gente quer entrar na empresa. Quando ela achou. A gente não quer entrar antes, a não ser que seja algo fenomenal, que a gente entenda muito. Tá? A quarta análise que a gente faz. Então, a gente analisou mercado, time e produto. Qual é a quarta análise? E ela entra principalmente se a gente estiver analisando um Series A. Então, como a definição do seed foi tem product market fit, a definição do Series A é tem máquina de vendas. É só uma forma de falar se você tem um crescimento replicável já na startup. E se tiver, significa que se você já achou o product market fit, você já achou um canal, então o nosso dinheiro é para crescimento. Então aqui o risco cai muito. Então faz sentido o pulo de valuation que dá nessa fase, né? Achar o canal, como você... Então essas são as métricas que a gente olha normalmente. Então tem um nicho identificado e bem definido, o crescimento é replicável em pelo menos um canal. A gente faz o cálculo sempre que vocês devem conhecer de lifetime value pelo CAC, né? Eu acho que a indústria como um todo fala em 3 vezes essa relação. A gente aqui dentro olha mais perto de 5, 6 para ser uma relação boa, porque o overhead das empresas no Brasil é mais pesado. Análise de CRM, então a gente entra no CRM da empresa, olha o processo de vendas, como é o ciclo de vendas, é uma coisa que a gente precisa fazer. E o Unit Economics assim, é entender se a empresa ela em algum momento vai dar dinheiro. E isso assim, essa é uma análise primordial para a gente aqui, que tem que fechar a conta em algum momento, né, na escala. Eu sei que tem se falado mais nisso, mas esse é o tipo de coisa que a gente fica atento para fazer um Series A. Tá muito caro crescer, em algum momento esse canal de aquisição vai baratear ou não, né? Esse é importantíssimo para a gente olhar os Unit Economics do crescimento, tá? Talvez valha muito a pena eu falar de uma empresa aqui depois desses slides aqui, que é a Trocafone, uma empresa nossa, só para eu tentar mostrar um pouco como a gente aplicou isso na Trocafone. Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. A Trocafone é uma empresa que vende celular usado, tá? Ela compra de grandes operadoras, Oi, Claro, TIM, via varejo também, as grandes varejistas celulares. Ela faz o refurbishing, então tem um processo não tecnológico aí, e ela revende. Ela tem uma tecnologia grande de precificação e de controle logístico, mas ela revende no e-commerce e em lojas de shopping, que são quiosques. Tá? É uma empresa que esse ano vai faturar aí 400 milhões de reais. Então, a gente entrou nessa no Series A, a gente passou por todos esses processos para fazer essa análise. Então, a gente perguntou primeiro, o mercado é bom? A gente estudou o mercado de smartphones no Brasil, acessibilidade, internet, então foi um estudo profundo. O time, a gente gastou muito tempo com o time. Aqui, no caso da Trocafone, são os meninos, são argentinos, que fizeram MBA no MIT. Eu vou fazer um adendo que MBA para a gente não é um pré-requisito mesmo. Produto é bom. Quando a gente entrou, tinha uma demanda gigantesca eles já tinham achado o Product Market Fit. Uma empresa saiu de 0 para 9 milhões de faturamento, 9 milhões de reais de faturamento em um ano. Então, a gente entrou depois disso, foi muito rápido o crescimento. E quando a gente entrou, eles já estavam faturando perto de 20 milhões, já no segundo para o terceiro ano. Então, eles já tinham achado a distribuição, então para a gente foi assim, ticou tudo, acho que faz sentido a gente fazer, a gente fez esse deal super rápido, foi um processo que foi muito bem feito aqui dentro, só para dar um pouco de exemplo aí, talvez de concretude para o que eu estou falando.
E aí o último que eu gostaria de falar, eu acho que eu estou me estendendo demais aqui, mas a análise, só dessa parte de análise de startups, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, que é uma discussão que está talvez muito atual, é a evolução desejável do cap table para uma startup, né? E como isso evolui com o tempo. Eu diria que a única eu pessoalmente eu sou mais crítico do que tem acontecido no mercado dos fundos forçarem cap tables com diluições desproporcionais em quem vem antes, né? O investidor que vem antes está sendo muito penalizado por essa evolução desejável do cap table. Eu não concordo que precisa ser exatamente assim, mas eu estou mostrando o que o mercado mira. O mercado ele mira depois do Series A os founders e time terem pelo menos 5% da empresa. Qualquer coisa que sair muito disso, o próximo investidor vai pedir uma diluição muito grande para quem já entrou antes. E esse está sendo uma briga muito grande, tá? A gente, como fundo de early stage, esse é um problema que a gente está enfrentando agora com os rounds que as nossas empresas estão tomando de investidores maiores. Depois a gente pode entrar lá nas perguntas um pouco mais nisso. Vocês, como anjos, vocês vão passar provavelmente por isso. Como que se faz essa diluição desproporcional? O fundo que vem depois, ele pede para a empresa emitir um stock option plan alto para recompor a participação dos founders, que só vai diluir os investidores anteriores. Isso evita que o fundo bote dinheiro e se dilua depois, e também é bom para os founders, só não é bom, teoricamente, para os investidores. Se você olhar como empresa, se fosse bom para a empresa, é bom para todo mundo. Mas eu acho que está passando um pouco do ponto, isso é opinião pessoal, não é opinião da Barn e nem opinião do mercado, é pessoal. Então, a gente está sofrendo aí algumas diluições dessa forma. Tá? Então, só para passar agora, vai ser mais rápido, o processo de investimento como um todo, saindo da análise, como funciona num Venture Capital o processo. Né? A gente tem a análise do pitch, a primeira conversa, aí a gente vai começar, fica um tempo aí nesse estágio 2, a gente gosta, não gosta, conhece mais, até chegar no estágio 3. Quando chega no estágio 3, a gente decide investir. Do 1 ao final do 2, eu diria que demora uns 3 meses. Do 3 ao final, então 3, a gente tem intenção de assinar um term sheet, a gente assina um term sheet com a empresa, a gente pede 3 meses de exclusividade para fazer diligência, para chamar advogado, fazer os documentos finais. O processo como um todo demora uns 6 meses. Eu botei de 3 a 6 meses, porque 3 meses é o melhor cenário. Tá? Então, tem inclusive muito founder que trabalha como cenário base 3, 4 meses. Aqui dentro, que eu considero a gente uma casa rápida, e o que demora mais é a análise. É de 3 a 6 meses. Tá? Eu acho que esse é um bom time. E aí, falando um pouco dos direitos que a gente pede, eu sei que vocês fizeram uma live com advogados para falar mais disso, então eu não vou entrar em todos eles, mas eu botei aqui os principais. Preferência, isso é básico. O tag along e o drag along. O drag along até menos que o tag along. O tag along eu acho que vocês devem conhecer, mas é um direito de você acompanhar na proporção da sua participação uma venda. E drag along é o direito de você puxar outros investidores para uma venda forçada. Às vezes tem o drag para majoritários. Liquidation preference, acho que vocês também conhecem muito bem. Aqui a nossa liquidation preference, ela costuma ser de 1 vez e meia. Para quem não sabe, liquidation preference é um evento de liquidez. O investidor que tem uma liquidation preference recebe o dinheiro antes dos outros. Então, normalmente você tem uma escada de liquidation preference e os últimos recebem antes dos primeiros. Os últimos que recebem normalmente são os fundadores e o time. Tá? É importante porque essa cláusula, apesar de ser super criticada e ser considerada super agressiva, a gente, como fundo e como anjo, a gente sabe que a gente está pagando valuations muito acima do que qualquer estratégico pagaria. A gente está pagando caro no fim do dia. A gente paga mais do que alguém daria na liquidez para uma empresa. Faz parte do mercado, nossa esperança é que valha muito lá na frente e alguém pague por isso. Então, como a gente já está pagando valuation alto, a gente paga, por exemplo, 20 milhões numa empresa. No fundo, o que vai acontecer? A gente sabe que se chegar alguém, um estratégico que oferecer 22 milhões na empresa, sendo que os founders têm 50%, provavelmente os founders vão vender. Né? Para o fundo é horrível, porque perdeu dinheiro. Para o anjo é ruim, talvez menos do que para o fundo. Então, a ideia dessa cláusula é assim, beleza, eu te dou o dinheiro, mas você só ganha dinheiro a partir do momento que você vende por um mínimo, senão eu fiz um mau negócio. Essa é a ideia. Tá? Cláusula de antidiluição, proteção com down round, principalmente. Acesso à informação é básico.
Cadeira no conselho a gente normalmente pede, e aí no conselho, via conselho, ou normalmente via conselho, a gente precisa de ter voto afirmativo como fundo nessas matérias de budget, alavancagem de empresa, contratação para cargo-chave, isso é menos importante, mas alguns têm. Emissão de novas ações, que é uma forma de você proteger a diluição, distribuição de dividendos, quase nunca usou, acho que nunca usou, e M&As. E aí, talvez um tema um pouco mais polêmico, que o Rubens, a gente combinou de botar aqui, seja potenciais conflitos que VCs têm com investidores anteriores. E acontece, tá? Aconteceu já com a gente algumas vezes, e normalmente a raiz, a natureza de um problema desse é o founder ele sempre aceitar muita coisa porque ele precisa do dinheiro. Essa é a natureza desse problema. E a gente, como fundo de venture capital, quando a gente entra, a gente precisa ter certeza, ou ter as coisas que dá para diminuir o risco, a gente precisa garantir que a gente faça bem. Uma delas é a governança, né? Então, essa parte dos documentos, da diligência do documento, a gente precisa fazer bem, porque já tem tantos riscos que esses a gente não pode correr. Então, alguns pontos que a gente normalmente, quando a gente entra numa startup que tem esses direitos para algum anjo, ou algum acelerador, ou um investidor anterior, a gente pede para isso ser mudado antes da nossa entrada, tá? Como um waiver, normalmente é um waiver. Primeiro ponto, obrigação no pagamento de multas conversíveis. Eu sei que essa é uma questão. Eu sei que tem uma questão contábil aqui. O que eu estou falando aqui, basicamente, é que a gente não pode entrar numa empresa que tenha dívidas, tá? Então, a gente não pode, se o investidor anjo, por motivo que seja, pedir a dívida dele de volta, ou por algum motivo a empresa ser obrigada a pagar a dívida, isso aumenta o risco e não diminui. Então, essa é a nossa cabeça. A gente não vai entrar numa empresa que tem endividada, não importa qual é, assim, claro, se for uma dívida pequena, mas se for uma dívida grande, não importa a natureza. A gente vai pedir para isso não acontecer. Outros direitos de preferência individuais, que não proporcionam a participação. Então, às vezes entra um investidor com 100 mil e quer direito para fazer 20% da próxima rodada. Isso não pode ter, isso inviabiliza outras rodadas. Right of first refusal. Às vezes tem anjo, a gente já viu principalmente rodadas de crowdfunding, no próprio documento do crowdfunding ter esse tipo de cláusula, que é o anjo, ele pode ter, se sair um deal com fundo grande, o anjo, por algum motivo, pode ter atravessar o deal e pegar exatamente aquele deal para si e falar, não, eu vou fazer então. Isso é horrível para o processo de rounds de uma startup e assim, eu acho que nem deveria ser uma vontade do anjo fazer isso, mas tem e a gente não aceita esse tipo de coisa. Vetos específicos que atrapalham a empresa. E aí eu acho que esse ponto que talvez seja mais discutido lá na frente, os anjos sintam mais também com o tempo, é a diluição desproporcional que eu falei no slide passado. A observação que eu fiz foi só essa, que a empresa precisa de agilidade. Às vezes o anjo entra... Primeiro, anjo é muito bom, a gente adora... Todos os nossos investimentos foram com anjos e a empresa não estaria ali se não fossem os anjos e o empreendedor precisa reconhecer esse valor. O empreendedor que tende a esquecer o valor do investidor passado não é um bom empreendedor, né? O que a gente não pode ter é muitas amarras na empresa e como anjos são muitos, a gente não pode ter direitos para todos os anjos. A gente não pode cair nesse risco de algum anjo ou algum investidor antes com participação menor encrencar com um ponto e travar a empresa, né? Então a gente fica muito atento para isso. A gente sabe que problemas societários eles são tão desafiadores quanto problemas operacionais. O quarto ponto que eu queria falar é gestão de portfólio, mas muito rápido. A gente senta no conselho da empresa. Eu ou o Flávio, que somos os dois sócios, e a gente atua, tenta ser atuante, a gente tenta ajudar, a gente faz o nosso networking, ser o networking do empreendedor. Aqui tem outras coisas, eu acho que eu já me alonguei muito, mas a gente é um investidor ativo e o VC, ele normalmente atua numa empresa, numa startup, via uma cadeira no conselho. E o VC força a criação de um conselho, mas é um conselho simples, tá? Nada muito burocrático, porque senão atrapalha a empresa. Mas é importante essa disciplina de reporting e contato próximo com o investidor, entre investidor e empreendedor. E aí o final da apresentação é o exit, né? Não vou me alongar, eu acho que o exit a gente entende aqui no Brasil ainda é uma realidade não tão presente,
está melhorando. Pô, esse ano a gente está vendo muitos deals, o mercado de M&A está muito mais aquecido. Eu botei alguns números dos Estados Unidos só para a gente ter como base como os IPOs são importantes lá fora, né? Eles são um share bem importante do mercado de exit, é o gráfico da direita. E o azul é os exits, né? Que são tão importantes quanto. A gente, como fundo, a gente sabe que os IPOs eles normalmente são precificados melhores do que um estratégico. Então, se a gente conseguir segurar um pouco mais a empresa para fazer um IPO, essa vai ser sempre a nossa vontade, tá? Esse múltiplo que a gente ganha vale a pena. Agora, isso no mercado que eu diria que Private Equity faria mais sentido eu falar isso, mas no Brasil, se o IPO virar uma realidade, eu acho que esse é um caminho que a gente deveria caminhar também. 'Cause I'm a VC, I'm a VC. Stanford, Harvard educated, even MIT, I'm a VC. Who are you? A nossa ideia é continuar com essa série I Am a VC, né? Trazendo essa discussão e trazendo mais visões aí de fundos para vir falar com a gente e contar a história. Até com a ajuda do Thiago e do Bruno, a gente vai organizando novas rodadas aí para tirar dúvidas aí do pessoal. 'Cause I'm a VC, I'm a VC. If you need to find me, check out Facebook, LinkedIn, or tweet me. I'm a VC. Who are you?